Espaço mais digno nas dependências de empregada nas novas construções. Terceirizados do setor público podem ser proibidos de fazer doações eleitorais. E parlamentares debatem regras para os acordos de leniência. Boa tarde. O presidente do Senado afirma que é preciso manter todas as portas abertas para encontrar saídas para a crise política. Para Renan Calheiros, eleições gerais, parlamentarismo e plebiscito são possibilidades que não podem ser descartadas. Existem correntes também que defendem fazer um plebiscito, ouvir a sociedade, e a ideia de ouvir a sociedade nunca será uma ideia ruim. Tem essa questão da consulta, do parlamentarismo, da implantação, se pode haver emenda constitucional, se em havendo a aprovação da emenda, se será necessário fazer o plebiscito, se antes, se depois. Eu acho que qualquer cenário ele tem que ser guardado em favor do Brasil. E Renan Calheiros recebeu o presidente da Confederação Nacional da Indústria. Ele veio entregar ao Senado uma pauta legislativa de interesse do setor, com destaque para propostas que diminuam a burocracia, simplifiquem a tributação e mudem a legislação trabalhista. Nós hoje temos no Brasil uma pauta apenas de discussões políticas, essas questões que envolvem o executivo e o legislativo e o judiciário. E o Brasil não pode ficar refém dessas discussões. Nós temos que partir para discutir as questões econômicas, fazer a economia girar de novo. Servidores, comissionados e empresas terceirizadas que prestam serviços para a administração pública podem ficar proibidos de fazer doações para candidatos e campanhas políticas. A proposta, que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, depende apenas de votação em turno suplementar para seguir a análise da Câmara dos Deputados. O projeto proíbe que servidores públicos que ocupam cargos de confiança na administração pública direta e indireta façam doações a partidos políticos até 6 meses antes das eleições. A restrição também vale para doações a candidatos no período de 3 meses antes do pleito. Em última instância, é impedir que, às vésperas de eleição, esses cargos sejam ocupados com o objetivo que extrapole a prestação de serviços de qualidade para a população do município, do estado ou da nação e passe a ser mais um instrumento de financiamento indireto de campanhas eleitorais. De acordo com o texto, empregados, diretores ou proprietários de empresas que prestam serviços terceirizados à administração pública também estarão sujeitos às mesmas proibições. Houve questionamento sobre a constitucionalidade da proposta. Eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade da matéria. Isso porque a Constituição Federal, ela garante a isonomia de direitos e obrigações aos cidadãos, não havendo motivos aparentes para haver qualquer tipo de discriminação entre categorias de trabalhadores, de servidores ou de quaisquer outros profissionais no exercício dos seus direitos políticos. O que nós estamos criando é igualdade de oportunidades, senhor presidente. Não há como tratar de forma igual os desiguais, os apaniguados, os que compõem a militância. Eles são convidados a ocuparem função pública, inclusive com absurdo desvio da função pública, simplesmente por serem aliados daquele governante de plantão. Os senadores também aprovaram proposta de emenda à Constituição que desvincula as receitas para estados, municípios e Distrito Federal, como já é permitido para a União. Com a DRU, o governo federal pode usar livremente 20% de todos os tributos federais vinculados por lei. Os senadores da Comissão de Infraestrutura aprovaram um projeto que pode reduzir a tarifa de embarque nas cidades gêmeas fronteiriças. São aqueles municípios brasileiros que formam um único conjunto urbano com cidade de país vizinho. Pelo texto, para voos que partem dessas cidades para o país vizinho, serão cobradas tarifas domésticas em vez de internacionais. Com certeza, nós teremos tarifas menores e, tendo tarifas menores, nós haveremos de ter preços de passagens menores. Portanto, mais acesso da população para voar
no nosso país, né? Um bom projeto. O projeto vai direto para a Câmara dos Deputados, a menos que senadores apresentem pedido para votação pelo plenário. A Comissão de Infraestrutura também decidiu que vai avaliar as políticas públicas de implantação de energias alternativas e renováveis no Brasil. A morte do titular do plano de saúde não pode significar aumento de preço para os dependentes. O projeto foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores também querem regulamentar o espaço reservado aos empregados nas construções urbanas. E se depender dos parlamentares da comissão, a carga horária dos peritos médicos da Previdência vai mudar. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram a redução da jornada de trabalho dos peritos médicos do INSS, de 40 para 30 horas semanais. A medida, que já é adotada por resolução interna do próprio INSS, garante a possibilidade do profissional ter um segundo emprego. O projeto, que agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, teve voto contrário do senador José Pimentel, que já foi ministro da Previdência. Essa jornada de 30 horas pode ser muito bom para o profissional, mas é péssimo para o trabalhador, senhora presidenta, porque o trabalhador tem normalmente uma jornada de 8 horas e nós precisamos ter em determinadas unidades e particularmente nas pequenas e médias cidades uma jornada integral. Em vários estados, os médicos foram contratados e exercem por 6 horas, em outros estados por 8. Então, isso numa mesma categoria, né, 6 horas num estado, 8 horas no outro, ela por si só já tornou essa questão polêmica. Os senadores também modificaram o Estatuto da Cidade. Nas residências, quarto e banheiro reservados ao empregado deverão atender a padrões de espaço, ventilação, conforto e privacidade. O projeto será analisado pela Câmara dos Deputados. Nós conhecemos a Constituição Civil brasileira e sabemos que os quartos de empregado, às vezes em apartamentos grandes, são reduzidos a espaços muito pequenos, quase confinados, né? Numa estrutura bastante minúscula. Mudanças também na lei que regulamenta os planos privados de saúde. A morte do titular do plano não pode significar reajuste do contrato para os dependentes. A multa por descumprimento pode chegar a 4 milhões de reais. Ele protege o consumidor quando os dependentes, quando no óbito do titular, que eles possam continuar usufruindo do plano nas mesmas condições, sem reajuste, sem ter que fazer plano novo e continue pagando. E esse será um dos projetos que eu vou acompanhar muito de perto a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Nós não podemos nos esquecer também que no topo das reclamações quanto ao direito do consumidor estão exatamente os planos de saúde. O governo quer reativar a economia e gerar empregos nas empresas investigadas. Esse é o objetivo dos acordos de leniência, uma espécie de delação premiada em que as pessoas jurídicas colaboram com o poder público na apuração de irregularidades e assim podem ser novamente contratadas. As regras desses acordos foram modificadas por uma medida provisória debatida em audiência pública na manhã de hoje. O texto da medida provisória dividiu opiniões de especialistas e parlamentares. As principais críticas foram para a ausência do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União durante o processo de elaboração dos termos do acordo de leniência. Como é que pode a CGU celebrar um acordo de leniência sem saber a extensão das investigações que o Ministério Público desenrola? Como que eu posso celebrar esse acordo sem saber até onde eu posso ir? O artigo 15 da lei, a redação original previa que ao final do processo ele fosse encaminhado ao Ministério Público para o acompanhamento. E a pedido do Ministério Público, inclusive tive várias reuniões com o doutor Nicolau, nós inserimos uma obrigatoriedade de acompanhamento desde o início. A medida provisória veio trazer essa possibilidade, né? Então, ela reforça o papel do Ministério Público. Mas esse não foi o único ponto de discórdia entre governo e oposição. A proposta, na minha visão, extrapola os seus limites constitucionais ao tratar de questões da esfera penal e processual.
algo vedado para o Instituto das Medidas Provisórias nos termos da linha B do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal, que define o regramento e os limites pelos quais o governante deve trabalhar. Conforme preceitua o artigo 62 da Constituição, no seu inciso 1, a linha B, essa medida provisória não poderia existir. Ela versa claramente sobre matéria penal e processual penal. A Lei 12.846 dá ao Ministério Público o mesmo status que esta medida provisória dá ao Ministério Público. Portanto, eu não vejo aqui uma diminuição de status. O que me parece que nós estamos tratando aqui de outro tema, de um objetivo do Ministério Público de ampliar o seu papel na lei de leniência. Mais notícias na nossa página senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes a sessão plenária. O primeiro item que tranca a pauta, ou seja, tem que ser votado antes dos demais, é a medida provisória que cria multa de quase R$4.000 para o pedestre que obstruir de propósito alguma via pública. Outras duas medidas provisórias também trancam a pauta. Obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação.